para roubar, ou o dia que ele vai apontar uma arma para você e te surpreender. Porque quando a Bíblia diz que o Senhor virá como um ladrão, Jesus não está falando que ele vai vir sendo um ladrão. Ele vai vir comparado à atitude de um ladrão, ou seja, uma surpresa, porque o ladrão, ele nos surpreende, quando menos nós esperamos, ele vem e nos surpreende roubando ou roubando tudo o que nós temos. Mas o Senhor Deus, ele vai vir como se fosse um ladrão. Não que ele é um ladrão, mas numa atitude de ladrão, numa atitude de surpreender as pessoas que não estão ali atentos, vigiando, orando e olhando espiritualmente dizendo, para ver o dia que o Senhor Jesus virá para arrebatar a igreja. O dia que você estiver, o dia que você está parado, o dia que você menos esperar, a trombeta vai ser tocada e o Senhor Deus vai arrebatar a sua igreja. E você sabe o que Deus está dizendo? Quando o ladrão ele entra na casa de alguém para roubar, e alguém chega surpreendentemente em sua casa, a primeira coisa que ele olha é a fechadura, é a janela arrombada ou a porta aberta, e ele começa a dizer: meu Deus, roubaram a minha casa. O que significa que quando esta pessoa é surpreendida pelo roubo de um ladrão, ela automaticamente deduz que dentro da casa dela já não há mais os pertences dela. Alguns pertences dela que ela tanto tinha e guardava foi saqueado, foi roubado. O ladrão levou. Eu vou dizer uma coisa para você. Então, para você saber depois o tamanho do prejuízo, é que você vai fazer o diagnóstico de tudo e vai ver o que foi levado seu. E talvez o ladrão levou tanto algo, tantas coisas suas, que você até mesmo chegou e disse: puxa vida, por que não levou isso aqui e deixou aquilo que eu mais gostasse? Então, quando você chega na tua casa, ou você ouve alguém que dizendo estar surpreendido, eu fui roubado, a primeira coisa que você tem é um impacto. Você é surpreendido, mas você não sabe quem roubou, você não viu a hora. Por que você não vigiou? Porque você não estava na tua casa, porque o ladrão estava de olho em você. Ele sabia o momento que você saía e você chegava, ele sabia o que você tinha lá dentro, ou ele mesmo já tinha entrado, ou ele mesmo tinha dica dos seus amigos e vizinhos do que você tinha lá dentro. Então o Senhor Jesus está dizendo, Pedro aqui na sua carta está dizendo, que o Senhor Jesus, o dia dele virá como um ladrão. Não que ele é um ladrão, mas ele terá uma atitude de surpresa. Como o ladrão surpreende você, Jesus também vai surpreender-nos se nós não estivermos em vigilância. Mas se você vigiar, se você trancar a tua casa e estiver de olho, ou olhar na rua, ou contemplar se tem algum movimento estranho, você vai o quê? Vai estar vigiando, e a sua casa com certeza não vai ser roubada. O ladrão, ele vem para surpreender você. O ladrão, quando ele rouba de você, ele te surpreende. E você então fica amargurado, abatido por causa da surpresa que o ladrão provocou na sua vida. Alguma coisa ainda diz para você assim, ó: cuidado, feche a porta, tranque direito, ó, cuidado, não saia hoje. Aí você fala: isso aqui é coisa, é fruto da minha mente. Deus aí te avisa para você vigiar, porque esse cuidado é vigiai. Existem muitas igrejas que estão pregando prosperidade, existem muitas igrejas que estão só pregando talvez cura,
mas não estão pregando na tua vida o arrebatamento de Jesus, a volta de Jesus. Vai ser assim. Quando alguém é roubado, sente algo, tem um impacto da surpresa, ele tem uma surpresa e quando ele vai ver o estrago, levaram tudo que ele tinha. Uma vez, eu ouvi uma reportagem que uma família viajou, e quando eles viajaram, eles estavam curtindo a praia, e de repente, quando eles voltaram para casa, eles até mesmo assustaram. Será que nós estamos na nossa casa mesmo? Porque a casa foi arrombada, não tinha nada, levaram, limparam a casa todinha, pegaram, encostaram um caminhão de mudança e levaram a mudança dele todinha. Não tinha nada, nadinha para eles. Por quê? Eles falaram, puxa vida, mas que viagem que ficou cara. Nós não vigiamos, nós podíamos ter ficado em casa. Por que nós não ficamos em casa? Para vigiar as nossas coisas, nós fomos embora curtir a praia e acabou que o ladrão levou tudo que nós tínhamos. Assim também Jesus vai vir. Ele vai vir com uma atitude de surpresa como um ladrão. E ele vai surpreender muitas pessoas que estão dentro da igreja e que não têm sua vida consertada com Jesus, que colocam a Bíblia debaixo do braço, vai lá cantar, louvar. A Bíblia diz que esse povo me louva com os lábios e o coração está longe de mim. Por que está longe de Deus? Porque na verdade vão para a igreja, para a casa de Deus, com outras intenções, com a intenção de buscar a cura, com a intenção de buscar a sua bênção, com a intenção de só ser realmente abençoado, ou só mesmo de por interesses próprios, por interesses próprios. E a Bíblia diz que Jesus, quando ele vir, ele vai visitar a casa de muitas pessoas. E as pessoas que serão surpreendidas serão as que vão perder os seus bens mais preciosos na sua vida. E nesta noite Deus pergunta para você: qual é o teu bem mais precioso na tua vida? Às vezes você fala: Jesus, o meu bem mais precioso da minha vida é minha fazenda, é meu carro, é meu avião, é meu emprego, é meus filhos. Eu posso te dizer que desses bens que você citou, o filho, os filhos ou as filhas são bens preciosos na sua vida. A sua mãe, o seu pai são bens preciosos nas suas vidas. Mas quando você chegar na tua casa, imagina você de repente está na rua e de repente começa a ouvir um monte de sirenes tocando para lá, tocando para cá, e você começa a ver pessoas desesperadas, e você começa a ouvir nas reportagens que o povo desapareceu. Aí quando você chega na tua casa, você procura os seus bens, mas não é sua televisão, não é seu DVD, não é o seu dinheiro que está guardado debaixo do colchão. Você procura o seu maior bem, que é talvez mesmo, ou seja, é a sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus filhos, e de repente eles não estão lá. Sabe por que eles não estão lá? Por causa que Jesus tirou o que era dele, que estava dentro da sua casa. Jesus veio como surpresa e arrebatou. Então você começa a dizer: aonde está minha mãe? Aonde está meu pai? Aonde estão meus filhos? Subiram. É um arrebatamento. Jesus entrou e resgatou as almas e levou seus filhos. Você vai na casa do vizinho e ele começa a desesperar: ei, você viu fulano de tal aí? Talvez fulano de tal não subiu no meio desse povo. Mas aí de repente você então começa a cair na real e dizer: Jesus arrebatou a igreja, ele veio, surpreendeu-me. Por quê? Porque você não estava preparado. Somente é saqueado, somente é roubado aquele que está surpreso, aquele que está realmente desvanecido, sem vigilância. Aí você vai falar: meu Deus, o que eu fazia ir para a casa de Deus? Era somente para quê? Para receber os bens, as bênçãos de Deus? Não, você tem que vir para a casa de Deus para ser levado no dia da surpresa. No dia que o Senhor Jesus entrar na tua casa e seu filho ou sua filha não quiserem Jesus, eles vão sentir falta de um bem precioso que será tirado surpreendentemente da casa sua, que este bem é você. E a Bíblia diz que Jesus ele vai surpreender, ele vai entrar dentro das casas e vai levar os seus. Ao tocar na trombeta, você que está preparado irá ouvir a trombeta tocar, mas você que
sério, você não vai ouvir a trombeta tocar. O arrebatamento será surpresa. Você está vendo todo mundo desesperado na rua, mas você começa a perguntar: por que o povo está desesperado? Eu vou para minha casa ver porque o que está acontecendo. Vou ligar a televisão. Quando você chega lá para ligar a televisão, você liga a televisão, você vê a reportagem. Aí você fala: mãe, pai, fulano, vem cá, você vê o que está acontecendo, o povo subiu. Mas quando você vai procurar os seus familiares, você só vai encontrar as roupas deles ali. Sabe por quê? Porque Jesus arrebatou a igreja, porque Jesus entrou na sua casa e você não estava vendo, e ele levou o que pertencia a ele, porque estava preparado. Talvez é sua mãe, seu pai, seus irmãos, ou talvez até mesmo se você não vigiar, você vai estar nesse dia para contar a história para as pessoas e dizer: eu ia verdadeiramente à igreja, mas eu não ia para ouvir a palavra de Deus, eu não ia para chegar e ter Jesus como meu Salvador, eu não ia para ver Jesus para a minha vida, eu não ia para que eu pudesse ir para a glória, eu ia simplesmente para conversar com meu coleguinha de lado, eu ia simplesmente para me arrumar uma namorada, eu ia simplesmente para me arrumar um namorado, eu ia simplesmente para me arrumar um emprego, eu ia simplesmente para Deus só me libertar disso e aquilo, mas eu não queria compromisso nenhum com Deus. Mas agora Jesus entrou na minha casa e arrebatou o meu filho que caminhava com a Bíblia debaixo do braço, chorava e glorificava a Deus. Hoje eu não vejo mais ele, eu ia com ele, mas eu não ia com sinceridade. E quando eu estava conversando na igreja, ele batia no meu ombro e dizia: mãe, pai, preste atenção na palavra do Todo-Poderoso, porque Jesus vai vir e essa palavra vai fazer falta para quem vai estar ficando aqui. Então, o Senhor virá como um ladrão. Ele vai entrar nas nossas casas. E se você estiver dormindo, imagina, você está com sua esposa ou esposo do lado dormindo, e de repente, quando você acorda, bate a mão assim: cadê ele? Ou cadê ela? Você vai sair desesperado, vai pensar: não, talvez ele foi no banheiro, vou lá ver. Chega no banheiro, não está lá. Vou na cozinha, ele está tomando café, chega lá, não está lá. Mas a roupa dele que ele veste todo dia está aqui. Mas o que está acontecendo? Será que meu marido está brincando comigo? Será que minha esposa está brincando comigo? Como é que ela pode? Ela dorme com a roupa e de repente ela chega, só deixa a roupa dela no meu lado. Não é possível que ela ficou louca. Não é possível que ela tomou uns remédios caternal. Para quê? Para sair nua aí? Olha a roupa dela toda aqui, porque a roupa não vai subir. Aí quando você vai escutar no rádio, você vai ver que todos os países aconteceu no mesmo momento o mistério do sumiço. Jesus virá como um ladrão. Ele vai entrar nas nossas casas, ele vai entrar nas nossas vidas. Eu vou dizer uma coisa para você: se você estiver na rua e for servo de Deus, saiba de uma coisa: você não vai ter tempo de vir avisar para sua mãe e para o seu pai que você está subindo. Ali mesmo, no abrir o piscar de olho, será arrebatado. Do que adianta você sair da tua casa, sentar nessa cadeira e só buscar o benefício para a sua carne, mas sua vida espiritual está vazia, você não querer nada com Jesus? Aí vai ser pior, você vai ficar aí para quê? Para sofrer a tribulação. Não adianta, irmão, nós sermos servos de Deus para morrer, para ser salvo através das guilhotinas, ser decapitado, ser cortado, se quiser ainda ser salvo. Mas a Bíblia diz que Jesus virá como ladrão, e no abrir um piscar de olho ele vai arrebatar toda a igreja dele, e todo mundo vai subir unanimemente junto. E se você não tiver o seu nome escrito no livro da vida, tem muita gente que está dentro da igreja, irmão, mas o nome dele não está no livro da vida, porque dentro da igreja é um servo de Deus, mas lá fora é um servo de Satanás. Eu estou dizendo isso globalizando no mundo inteiro, porque tem muita gente que a Bíblia diz que louva ao Senhor com os lábios. Quantas pessoas, irmãos, eu tenho visto lá no monte? Quantas pessoas no monte? Ontem, sexta-feira, tinha mais ou menos umas quase 1.500 pessoas naquele monte. Mas eu vou te dizer que lá em cima tinha, para mim aquele monte eu não chamo um monte só santo. Eu faço ele de santificação, porque eu e minha esposa nós vamos lá do nosso coração adorar o Senhor em espírito e verdade, assim como muitos outros. Mas eu faço lá, eu digo lá de monte igreja, porque muitos vão para lá, irmão, só para cantar. Para cantar, você não vê ele orar, não vê ele falar com Deus. Muitos vão para lá, irmão, a oração deles, vocês não vê eles dobrando o joelho no pó. Muitos vão para lá, eu fiquei decepcionado e fico. Pessoas que sobem no monte lá, eu falei: Jesus, olha, eu só estou fazendo
está longe dele. Jesus vir, não vai subir. Porque aqueles que vão subir são aqueles que são lavados, comprados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Jesus vai arrebatar a igreja. E você é servo de Deus, você tem que ser servo dentro da igreja e servo de Deus lá fora também. E quando você está lá fora, você está assim, glória a Jesus, aleluia, Jesus me dá força, Jesus entra na minha vida. Por isso, nesta noite, saiba de uma coisa: se você acordar e não estiver na sua cama, você vai arrebatar. Mas se você acordar e olhar para o seu lado, procurar os seus parentes, seus vizinhos que eram servo de Deus, vou dizer uma coisa para você: você ficou. Aí você vai falar, do que adiantou ir para a igreja? Ir para a igreja para não ouvir? O pastor babava lá no microfone, quase chovia com os pequenininhos que tanto falar do amor de Deus, e eu não estava nem aí para a palavra que o pastor estava falando. Jesus também não vai estar nem aí para você, se você não der ouvido a palavra dele. Ele não vai estar nem aí, porque ele tem uma grande palavra terrível para dizer para aqueles que fingem ser dele: apartai-vos de mim, maldito, para o lago de fogo eterno, juntamente com o diabo e seus anjos. Imagina, irmão, você ficar 20, 30 anos, como tem muita gente aí, que diz serve a Deus, mas não serve nada. O coração está longe de Jesus. Aí Jesus arrebata a igreja e ele fica. Ficou por quê? Porque não tem um compromisso com Deus. Quando ele entra na igreja, ele não entra para buscar o Senhor, ele entra para bater papo, ele entra para falar de amor, disso, aquilo outro, de dinheiro, ele entra para falar de negócio, ele não tem atenção para a palavra de Deus. Mas um dia essas palavras farão falta para muitas pessoas nessa terra, diz o Senhor. Amém? Amém. Vamos chamar os irmãos aqui, vamos orar pelos irmãos, em nome de Jesus.